Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira, dia 26 de março. Vamos então aos destaques do dia. Israel afirma que matou o chefe da Marinha do Irã. E você vai ver também. STF decide limitar pagamento de juízes e promotores. Redemoinho destrói barco em Manaus. E ainda, Itália tenta vaga na repescagem da Copa do Mundo. Tudo isso você confere a partir de agora. Olha só, o comandante da Marinha do Irã, Alireza Tangsiri, foi morto por Israel durante um bombardeio na cidade de Bandar Abbas. O oficial era responsável por fechar o Estreito de Hormuz. Vamos conferir. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, anunciou a morte de Alireza Tangsiri, chefe da Marinha do Irã. Segundo informações, ele foi atingido por um bombardeio durante uma reunião com representantes sêniores da Guarda Revolucionária do país. Tangsiri era responsável pelo fechamento do Estreito de Hormuz, considerado uma das passagens de petróleo mais importantes do mundo. Seu fechamento causou instabilidade no preço do petróleo. A abertura do Estreito de Hormuz, inclusive, se tornou uma prioridade para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nas últimas semanas tem mencionado negociações sobre o fim da guerra, que chega hoje ao seu 27º dia de duração. E olha, a alta do petróleo e do óleo diesel, já provocou uma elevação de 10% no preço do frete no Brasil. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais enfrenta dificuldades. O desabastecimento de óleo diesel aprofunda os impactos sobre cidades do interior do Rio Grande do Sul. Pelo menos 2 municípios da região central do estado decretaram situação de emergência. Em Formigueiro, onde a economia é voltada ao agronegócio, a prefeitura afirma que depende do combustível para manter em operação o maquinário usado na conservação das estradas rurais, essenciais para o escoamento da safra de grãos. Conforme o decreto, a restrição no abastecimento encarece o frete, pressiona a colheita e já provoca atrasos na retirada da produção do campo. Com a medida, a prefeitura diz que poderá fazer compra emergencial de combustível para tentar manter a recuperação das vias e apoiar as atividades no campo. A outra cidade que decretou emergência foi Tupanciretã. Lá, a administração municipal relata um impasse no abastecimento. Havia previsão de entrega de 14 mil litros por contrato, mas, segundo o prefeito, o fornecedor elevou o preço do litro em mais de 22%. De R$ 6,05 para R$ 7,40. O reajuste representa um custo extra de quase R$ 19 mil sobre o volume previsto. Os 2 casos revelam um problema mais amplo no Rio Grande do Sul. Um levantamento feito com 315 municípios pela FAMURS, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, indica que 142 já enfrentam dificuldades por causa da escassez de diesel. A situação, que já havia provocado reflexos no transporte coletivo, agora obriga as prefeituras a direcionar o combustível para serviços essenciais, especialmente na área da saúde, como ambulâncias e veículos usados no transporte de pacientes até consultas e exames em outras cidades. O alerta é que, se o cenário piorar, o impacto pode atingir também o transporte escolar e ampliar a pressão sobre a economia dos municípios afetados. E o Supremo Tribunal Federal decidiu limitar o pagamento dos penduricalhos de juízes e promotores de todo o país. A decisão determina que os adicionais e gratificações deverão ser de, no máximo, 35% do valor do teto salarial. Como o teto constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo, é de pouco mais de R$ 46 mil, os penduricalhos ou extras poderão chegar a pouco mais de R$ 16 mil. De acordo com os relatores, a proposta deverá gerar uma economia de mais de 566 milhões de reais por mês aos cofres públicos, sendo cerca de 326 milhões relacionados a pagamentos a juízes e 240 milhões a promotores e procuradores do Ministério Público. A proposta foi apresentada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, em nome também dos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, em um voto conjunto no julgamento de ações sobre o tema.
A medida vai valer até que o Congresso Nacional crie uma regra geral sobre esse tipo de pagamento extra. O Supremo manteve o adicional por tempo de carreira, que vale tanto para ativos quanto para inativos, com acréscimo de 5% a cada 5 anos de trabalho, até o limite de 35%, desde que haja pedido e comprovação. Também continuam autorizados pagamentos como diárias, ajuda de custo em caso de mudança de cidade, pagamento por atividade de ensino, gratificação para quem trabalha em locais de difícil provimento, indenização de férias não tiradas, limitadas a 30 dias, e pagamentos acumulados por decisões judiciais ou administrativas anteriores a fevereiro de 2026. Os ministros também definiram que esses pagamentos extras mensais vão ser padronizados por meio de uma regra conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Os pagamentos retroativos ficam suspensos até que essas regras sejam definidas. Além disso, só poderão ser liberados depois da avaliação do STF. A gratificação para acúmulo de funções só vai ser paga quando um trabalho for realizado em mais de um órgão da Justiça, em locais diferentes. Além disso, esse pagamento não será permitido quando as funções já fizerem parte das atividades normais do cargo de juiz, como participação em sessões, turmas, plenários ou comissões. A mesma regra também passa a valer para o Ministério Público. E a equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro deu detalhes sobre o estado de saúde dele. A previsão de alta é para amanhã. O médico conversou com a imprensa em frente ao Hospital DF-Star em Brasília, onde o ex-presidente está internado desde o dia 13 de março para tratar uma broncopneumonia. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal aceitou um pedido dos advogados para que o líder de extrema-direita cumpra a pena em casa durante 90 dias prorrogáveis, assim que deixar o hospital, por razões humanitárias. A raio-x de ontem à noite nos deixou muito tranquilos, porque há uma significativa melhora do lado direito, praticamente o pulmão está normal, e ainda uma lesão residual, que também já era esperada pela gravidade, no pulmão esquerdo. Tensos. Nós já estamos preparados, o ambiente domiciliar já foi também preparado, está em preparação pela família, porque a decisão foi bastante recente, para ser adequada para nós, que nós tivéssemos o menor risco, a redução de riscos para ele no ambiente residencial. Bolsonaro, de 71 anos, cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado no complexo penitenciário da Papuda, conhecido como Papudinha. E a nova pesquisa da Atlas Bloomberg mostra uma disputa acirrada entre os dois principais pré-candidatos a presidente, o atual presidente Lula e Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa pesquisa da Atlas Bloomberg, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na liderança em todos os cenários de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026. Apesar da vantagem consistente, o levantamento indica um cenário mais competitivo no segundo turno. Em um cenário de primeiro turno, Lula soma 45,9% das intenções de votos. Flávio Bolsonaro aparece com 40,1%. A Atlas Bloomberg também simulou cenários de segundo turno. No cenário considerado mais provável contra Flávio Bolsonaro, a disputa é apertada. Nesse cenário, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 47,6% e o petista aparece com 46,6% da preferência do eleitorado. Como a margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, os dois estão empatados. A pesquisa também mostrou os níveis de aprovação e desaprovação do governo Lula. Na última pesquisa da Atlas Bloomberg, em fevereiro, o petista registrava 46,6% de aprovação e 51,5% de desaprovação. Dessa vez, a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu para 45,9%, já a desaprovação subiu para 53,5%. A Atlas Bloomberg mediu a avaliação do governo Lula. Segundo o levantamento, a avaliação do governo também piorou em relação à última pesquisa. O percentual de eleitores que considera a gestão ótima ou boa caiu de 42,7% para 40,6%. Já a parcela que avalia o governo como ruim ou péssimo subiu de 48,4% para 49,8%, enquanto a avaliação regular passou de 8,9% para 9,6%. E a Atlas Bloomberg entrevistou 5.000 pessoas entre os dias 18 e 23 de março. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.
E olha só, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o André César, ele que é cientista político e sócio da Hold Assessoria Legislativa. Bom dia, André. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Muito bom dia. Realmente os números são complicados para o governo, para o atual governo, não é? Você tem uma realidade dada para o Planalto onde você vê, olha, quem falava há poucos meses atrás, inclusive eu comentava isso, o governo, o Lula está reeleito, o presidente Lula está reeleito. Não está reeleito. Direto, não está. E os números mostram isso. E o pré-candidato Flávio Bolsonaro levando o legado da família Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se mostra um candidato forte, pá. Então, isso é uma coisa que empata o jogo hoje, mas tendendo, inclusive, a ampliar essa situação para o bem e para o mal, não é? Então, e a avaliação do governo é algo assim, nós temos que pensar aonde o governo está errando ou aonde os poucos pontos que o governo está acertando. Então, são essas questões fundamentais que a pesquisa Atlas Intel mostra, e certamente as próximas, a Quest e outras que vierem, Paraná, Datafolha, virão na sequência e vão mostrar, independente dos metodologias, os métodos, vão dar tendência. Correto. E esse empate técnico, o resultado reafirma a polarização que o país vive na política há alguns anos, ou há margem, há espaço ainda para uma terceira via? Olha, a gente vê nos últimos dias, Kleber, esses movimentos porque vão ter, não vai ser o Ratinho Júnior, mas vai ser o Caiado, ou pode ser o Eduardo Leite. Não há terceira via. Nós temos uma calcificação dada no cenário político brasileiro. Então, não há espaço. São os dois grupos. É o petismo de um lado e o bolsonarismo do outro. Esse vai ser o jogo, para o bem e para o mal, onde a gente vai ter que encarar, enfrentar essa realidade. Então, não temos para onde correr. E a partir disso, a gente tem que trabalhar essa realidade. É muito ruim. Na minha avaliação, é muito ruim para o país, mas é o que temos para hoje, né? Correto. Bom, como você falou, uma calcificação dessa realidade. Então, mediante a esse cenário, quais vão ser os maiores desafios das duas candidaturas? Olha, no âmbito do governo Lula, do governo de plantão, que é o governo Lula, é criar algo novo, mostrar-se diferente, porque cansa, né? É um governo que não tem nada de novo, por exemplo, infelizmente, para apresentar cansa um pouco, cansou. Vamos lá, cansou um pouco. E do Flávio, no caso do Flávio, eu não sou radical, eu não sou uma figura, eu sou meu pai, mas eu sou uma figura nada radical, que eu tenho outros elementos para apresentar. Cada um tem as suas fragilidades, Kleber. E aí, a partir disso, tem que se trabalhar. Agora, vai ser uma disputa, anota aí, que vai ser a mais complicada desde a redemocratização do país, na virada 89, vamos lá. Né? E tem o Caiado, se ele for candidato, o simbólico é isso, ele foi candidato em 89, foi uma figura menor, com todo respeito, naquela campanha, contra Collor, contra Lula, contra Brizola, contra Covas, contra a FIF, enfim.
Então, é um jogo complicado. Mas esses candidatos hoje, dados Lula versus Flávio, está dado o que eles têm que enfrentar. E não é fácil, não é pouco. Olha, diante desse cenário político, né, dessa polarização, é muito delicado falar de política atualmente, porque os ânimos andam à flor da pele para um lado ou para o outro. Por isso, eu lhe agradeço e lhe parabenizo por essa análise tão sensata e tão imparcial. Nós acabamos de conversar com o André César, ele que é cientista político. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Até mais. E veja a seguir, Brasil enfrenta a França em amistoso nos Estados Unidos. E ainda, Redemoinho destrói barco em Manaus. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, um redemoinho se formou no Rio Negro e destruiu parte de um barco durante uma forte chuva em Manaus. As imagens foram registradas por uma pessoa que estava no porto de São Raimundo. Vamos ver. No vídeo, é possível ver o redemoinho se formando sobre o rio com a forte ventania que passava pelo local. Um vídeo obtido pela Rede Amazônica mostra o momento em que ele se formava sobre o Rio Negro. O fenômeno destruiu parte da estrutura de um barco. A gravação também mostra a força do redemoinho, que chegava a arrastar objetos e até partes de uma embarcação que estava ancorada no local. Segundo os meteorologistas, trata-se de um redemoinho de ventos em baixos níveis de atmosfera, tipo do fenômeno que não se acostuma a se estender ou dura por muito tempo. Também não há informações sobre feridos ou outros danos causados pelo fenômeno. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é a Nayara Rodrigues. Bom dia, Nayara. Nayara, tem uma seleção que não participa da Copa há anos aí, uma seleção que já foi campeã do mundo e hoje tenta a vaga na repescagem. Conta pra gente essa história. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. É isso mesmo, a seleção é a da Itália, que é tetracampeã, e a Azzurra vai encarar a repescagem para evitar a ausência da terceira Copa do Mundo seguida. As últimas vezes foram em 2010 e 2014. A Itália recorre à repescagem na busca pela vaga na Copa do Mundo. A seleção Azzurra enfrenta a Irlanda do Norte com a missão de evitar a terceira ausência consecutiva no Mundial. O clima de desconfiança entre torcedores e a imprensa local aumentou a pressão sobre o elenco e o cenário crítico cresceu após a goleada sofrida por 4-1 diante da Noruega, resultado que condenou os italianos à disputa do mata-mata decisivo. Apesar do momento de reconstrução, o retrospecto recente traz esperança. Sob o comando do técnico Gennaro Gattuso, que assumiu o cargo em setembro do ano passado, a equipe soma 5 vitórias em 6 partidas. O ex-jogador tem o desafio de quebrar o jejum da Itália, que ficou fora das últimas 2 Copas nas edições de 2010 e 2014. Quando esteve presente, a tetracampeã foi eliminada ainda na fase de grupos. E ainda falando sobre a Copa do Mundo, mas agora sobre a nossa seleção. Hoje tem um amistoso contra a França, a poderosa França. Nós já temos a escalação, Nayara? Kleber, hoje acontece um amistoso que durante essa semana a gente falou bastante e trouxemos algumas atualizações. Os últimos treinos mostraram uma provável escalação de Carlo Ancelotti com o zagueiro ibanês sendo o favorito para a partida em Boston. Vamos dar uma olhada.
Já com uma zaga toda reformulada para o amistoso de hoje contra a França em Boston, com Wesley, Léo Pereira e Douglas Santos na linha defensiva, Carlo Ancelotti montou o time titular com Ibanez de início já no treinamento desta quarta-feira em Orlando. O jogador do Al-Ahly é o favorito para começar como titular. Essa escolha foi justificada internamente por aliar a capacidade de saída de bola com a velocidade para correr atrás dos atacantes franceses. Do meio para frente, o treinador manteve a estrutura das últimas partidas e priorizou quem já tem maior entendimento de suas exigências táticas, como Casemiro e Andrei, Martinelli, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. Desta maneira, o treinador acredita que o poder de decisão de Vini Júnior e Rafinha é potencializado. A provável escalação do Brasil contra a França terá Ederson, Wesley, Ibanez, Léo Pereira e Douglas Santos, Casemiro e Andrei Santos, Rafinha, Matheus Cunha, Vini Júnior e Martinelli. E olha só, um comentário aqui histórico para vocês. O estádio que a seleção brasileira e os franceses se enfrentaram hoje é um dos palcos da Copa do Mundo deste ano. No entanto, não é a primeira vez que o Gillette Stadium foi selecionado para uma Copa. Em 2003, 4 jogos do Mundial Feminino aconteceram lá e o espaço também já recebeu 5 jogos da seleção brasileira, com um histórico favorável para nós, com 3 vitórias e 2 derrotas. As vitórias aconteceram em 2007, 2013 e 2015. Já as derrotas foram em 2008 e em 2016. Já sobre o Brasil e França, que já não se enfrentam há 11 anos. Ao longo da história, as seleções já se enfrentaram 16 vezes. No retrospecto geral, os brasileiros levam vantagem com 7 vitórias contra 5 dos franceses, além de 4 empates. Então eu quero saber o seu palpite para esse jogão, Nayara. Olha, Kleber, apesar do retrospecto favorável para a gente, vai ser um jogo, acredito que muito difícil, porque a seleção francesa é muito boa. Então, eu acredito que vai ser ali 1-0 para a França, mas a gente vai correr atrás também ali do nosso gol. Também pode ser também 1-1 ali. Olha, eu também não estou confiante não, mas pelo patriotismo eu vou apostar 1-1, Nayara. Obrigada, Kleber. Eu fico por aqui. Vamos torcer para a nossa equipe e muito obrigada. Até mais. Com certeza e até mais. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue ligado em nossa programação. Uma ótima tarde e até mais.